adentrando em nossos corações, nessa casa de luz, onde comemora-se 7 anos no plano físico. E está em pleno crescimento, porque a espiritualidade maior, o nosso amigo querido do coração, Francisco de Assis, o qual também é um patrono da nossa casa, trabalha junto com Joana de Anjos, que acolha cada um que aqui estiver, levando a compreensão no coração, na mente, o alívio, o alento e, acima de tudo, a certeza de que todos nós nascemos para ser feliz, não para sofrer. Então, agradecemos muito a oportunidade, o convite para o aniversário dessa casa. E a gente diz assim, que quando uma casa espírita ela é fundada, ela é plantada no plano físico, é porque ela já foi preparada no plano espiritual. E cada um que vai trabalhar ali naquele núcleo também está sendo preparado em desdobramento. E a casa cresce quando tem o acolhimento, quando tem o amor, quando os mentores da casa abraçam aqueles que chegam, trazendo um alento sereno no coração e dando um direcionamento na vida. Então, não se precisa mais nada, porque todo mundo procura um ponto de luz para adentrar. Não importa, muitas casas têm 100 anos, 120 anos, 107 anos, enfim. E às vezes a casa é pequenininha e permanece pequenininha por todo o tempo. Só falta o aconchego, o acolhimento. Porque onde há o abraço, a troca de energia. Onde há o abraço, há a doação maior de amor. E nós falamos isso com conhecimento de causa, porque a nossa casa é uma casa que abraça todo mundo que chega. Sempre. A gente tem a equipe na casa, na entrada da casa, a equipe do abraço. E quando nós fazemos todo ano um congresso para 3.500 pessoas, nós temos a equipe do abraço das 3.500 pessoas. Então, todo mundo se sente realmente amado, abraçado. E sem contar que é necessário que nós abracemos pelo menos 12 vezes ao dia. Mas a gente não faz isso. A gente se recolhe no mundo da timidez, no mundo íntimo da gente. 12 vezes no dia. Que é onde você faz um circuito de energia positiva e te traz um bem-estar excelente. Ele traz a paz, a alegria, a felicidade. Nossas células vibram positivamente. Então, abraçar é sempre muito bom. Doutora Anise da Silveira, ela veio psicografar esse livro. Eu não sou escritora,
eu sou somente uma médium e a escritura é ela. E há uns 2 anos atrás, alguns espíritos nos procuraram dizendo que íamos psicografar um livro. Nós já psicografávamos há muitos anos, mas um livro não. Somente mensagens, receitas, orientações. Temos até um CD Carinhos da Alma, onde espíritos diversos trouxeram a mensagem e nos pediram que passasse através da voz. Então até aí foi tudo bem. Mas quando veio esse convite da espiritualidade, a gente não recusa em momento algum quando a gente é convidado ao trabalho. Porque a oportunidade é dada naquela hora, naquele instante e no momento que a gente está preparado. Ela não vem nem antes e nem depois. Existe uma programação para isso. Então a gente aceita. Porque quando a gente perde a oportunidade, a gente não sabe se ela vai tornar a passar na nossa porta. E se passar, será que estamos aí preparados? Porque nós perdemos oportunidades diariamente na nossa vida. E a gente nem percebe as oportunidades chegando. E elas escoam pelos vãos dos nossos dedos. Então, quando eles nos falaram isso, nós aceitamos e nos calamos, esperando até que eles fossem esquecer. Nem comentamos mais nada, ficamos quietos. Mas eles não esqueceram. E quando passaram 2 anos, alguns espíritos vieram nos procurar novamente, falando que esse trabalho iria começar. E começaram nos acordando um pouquinho cedo, 10 para as 4 da manhã. Eu achei um pouquinho cedo demais, né? Agora eu já até acostumei. Mas no começo eu falava, meu Deus. E meu marido falava, mas isso é um abuso. Eu falava, eu nem acho. Muito. Mas os 10 minutinhos, dos 10 para as 4, era o tempo que eu tinha para mim. Para escovar um dente, tomar uma água, ir ao banheiro, qualquer coisa. Porque 4 horas eu tinha que estar no aposento ao lado, sentada naquela mesa, pronto, para psicografar. E ali, eu costumava falar pela manhã que tinha sempre um desfile de espíritos benfeitores, porque eles vinham, conversavam conosco, alguns eu sabia quem era, outros eu não tinha a menor noção de quem fosse. E começaram a nos envolver e a psicografia começou. Eu não sabia exatamente quem é daqueles espíritos que estavam ali toda manhã, que estavam psicografando o livro. Eu já levei muito fora de espírito, então eu não pergunto o nome. Se quiser dizer, diz. Se não quiser dizer, tá tudo bem também. E eu não perguntei o nome de nenhum deles. Quando foi do 2º para o 3º capítulo, um desses espíritos, uma senhora miudinha, magrinha, elegante, com um talherzinho assim, mas bem miudinha, delicada, baixinha, com voz mansa, mas de uma firmeza, cabelinho virado assim para dentro, parecia 2 bananas na cabeça. E aí ela se aproximou de mim e disse assim, Iraci, eu estou aqui para dizer que nós vamos passar mais tempo juntas para dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. Aí eu pensei, que trabalho será que é? Porque a nossa casa, o Sejabá, ele funciona de domingo a domingo. Nem um dia a casa fecha. Ela abre de manhã e somente às 10, às vezes 11 ou mais, ela se fecha. No começo,
ia até as 2, 3, às vezes 4 da manhã, fazendo atendimento fraterno, que na época ainda fazia sozinha atendimento, até preparar uma equipe. Então, quando ela disse isso, eu falei, bom, qual o trabalho que está começando? Eu falei, nenhum, porque todos os trabalhos na casa já estão adiantados. Então, eu falei, vai ler teu livro. Então, eu falei para ela, tá ótimo, mas eu não entendi muito bem. Ela falou, é simples. Eu sou uma médica psiquiatra e nós vamos fazer um trabalho em cima da psiquiatria, da psicologia e da saúde emocional. Eu falei, então, é ela. Porque os 2 primeiros capítulos vinham falando dentro da psicologia, dentro da psiquiatria e das emoções. Então, falei, só pode ser. E a gente foi desenvolvendo esse trabalho. Eu não perguntei o nome dela, a gente conversava muito, e ali, ou antes de iniciar a psicografia, ou após ter feito a psicografia, ela me levava em alguns locais. E naquele momento, eu presenciava situações das mais diversas possíveis e que mexiam muito comigo. Ela me levava em lares onde tinham conflitos, em trabalhos, na vida profissional da pessoa, naquele núcleo profissional. Ela nos levava à escola, nos levava à faculdade, nos levava a todo quanto lugar. E nós presenciamos muitas situações. Cada capítulo do livro que ela trazia, nós íamos a pelo menos uns 8, 10 locais. E eu presenciava tudo a respeito daquelas situações que estavam acontecendo. Então, eu ficava muito mexida. Ela vinha todas as madrugadas. Não tinha calor, não tinha frio, não tinha nada. E eu podia estar na minha casa ou estar viajando, não tinha como, ela estava lá. Tanto que uma vez nós viajamos a São Paulo a trabalho, e eu estava preocupada, porque eu falei assim, como é que eu vou fazer? Num quarto de hotel, eu falei, eu vou levantar para fazer a psicografia a hora que ela me chamar. E aí eu falei, meu marido está dormindo, eu vou fazer o quê? Vou acender a luz? Não vou. Falei, como é que eu vou fazer para ficar psicografando no escuro? Não vou nem enxergar o papel primeiro para botar em cima da mesa. E aí, quando nós chegamos no hotel, e ela disse, não se preocupe. Então, eu falei, não é problema meu, é dela. Quando nós chegamos nesse hotel em São Paulo, tinham feito reserva num apartamento, e depois, não sei por que, tinha mudado de apartamento. Ah, não é esse não, é no outro e tal. Quando a gente subiu, eu falei, eu não acredito que eu estou dentro do hotel desse. Nós entramos, tinha uma mesa onde se podia trabalhar, um espaçozinho, e depois a cama do outro lado, e tinha uma porta que corria e fechava todinho. Eu falei, eu não acredito. Aí eu falei, não é possível. Depois eu levantava 4 horas da manhã, fechava toda aquela porta, pronto, sentava do outro lado, ali eu trabalhava. Foi o máximo isso. Eu falei, pensa em tudo, né? A gente não dá muito valor muitas vezes quando a gente ouve algumas coisas que você fica imaginando, mas como vai ser? Mas como o problema era dela, não era meu, ela resolveu rapidinho. Que maravilha que foi. E assim foi sempre. Quando eu fiquei sabendo que ela era a doutora Anísio, porque quando ela teve essa situação de se aproximar e falar comigo, que a gente ia fazer esse trabalho, eu cheguei no SEJA junto com
das meninas da direção e contei para elas, né, como é que tinha acontecido, porque sempre elas queriam, e aí, como é que tá, enfim. E aí, quando eu falo isso, a vice-presidente, ela é médica, e uma das diretoras é psicóloga. E aí, quando eu falo isso, uma delas falou assim: Iraci, não é a doutora Anise? Porque eu expliquei, né? Eu descrevi a pessoa que era. Falei, não sei. Falei, eu não perguntei. Ela falou, pergunta para ela. Falei, nem pensando. Nem pensando, não pergunto. Ela falou, mas a descrição que você deu, olha, eu tive aula com ela. Falei, falei, bom, então faz acho que muito tempo que ela desencarnou, né? E aí, eu percebi que ela ficou muito emocionada. E aí a outra diz assim, você tem certeza que não é Nise? Eu falei, gente, eu não tenho certeza nada, eu não sei quem é Nise, não sei quem é ninguém. Eu falei, olha só, não faço noção de quem seja. Portanto, para mim está muito confortável. E ficou, e eu não perguntei nada. Quando elas ficaram no meu pé, uma madrugada eu cheguei e perguntei para ela assim, o seu nome é Nise? Se fosse ou não fosse, ela só falava assim, ou não precisa nem falar se não fosse qual era, né? Aí ela disse, sim, eu sou Nise da Silveira. Eu falei, muito obrigada. Também não sabia quem era. O que é? Muito obrigada, e continuei o trabalho. Aí eu cheguei no SEJA e falei para elas ficaram emocionadas, choraram. Eu falei, gente, que exagero, qual é o problema? Né? E aí, e assim, você não sabe quem é Nise? Eu falei, claro que não. Eu falei, só sei que há uma senhora muito doce, simpática, que vai num aposento na minha casa toda madrugada conversar comigo. Fora isso, não sei. Não, mas olha, é uma pessoa que fez, assim, foi o divisor de água dentro da psiquiatria, fez um trabalho fantástico, fez isso, aquilo, aquele outro. Aí quando eu vi que a coisa começou a esquentar, porque o pessoal conhecia e ela tinha desenvolvido um trabalho, pelo que eu vi, importante, aí eu pedi que ninguém comentasse mais nada a respeito da doutora Anise para mim, porque eu tinha medo que isso viesse interferir na psicografia. Então eu não deixava ninguém falar nada. Quando começava a falar, olha só, não quero saber. E ela, dentro da sua humildade, do seu amor, ela nunca contou absolutamente nada da vida dela. O que ela fez, o que ela deixou de fazer, quem foi, como é que foi, nada. E quando terminei o livro, que a gente já tinha lançado num congresso, numa Bienal, que fomos fazer uma palestra em Engenho de Dentro, aí falaram que o hospital que ela trabalhou, que é o Museu da Consciência, que eu nunca fui lá até hoje, era ali perto, e aí me despertou uma curiosidade. Aí quando cheguei em casa, eu fui ver o filme, porque eu sabia que tinha um filme, que já tinham falado. E aí a gente achou no Netflix, assim, eu falei, gente, caramba. Eu falei, uma grande mulher. Eu falei, mas esse filme ainda está muito aquém do que ela traz pra gente, do acolhimento, do amor imenso e das coisas assim pontuais que ela fala. O espírito, quando evolui, ele não perde tempo falando coisinhas, besteiras, esticando frase, são direto ao assunto. Eu falei assim para ela, e meu marido pergunta assim, pergunta para ela se ela não pode vir um pouquinho mais tarde, não precisa ser 10 ou 4 da manhã, podia ser umas 7h30, 8, 6. Aí eu não perguntei nada, não falei nada, eu continuei meu trabalho.
verdade, só que eu saía do Seja por volta de 11 horas da noite, até chegar em casa, tomar banho, jantar e dormir 2 horas. Das 2 às 4 não dormia nada. Eu comecei a perceber que eu estava ficando esgotada, né? E aí eu cheguei para ela e falei assim, doutora Nízia, eu falei, sabe o que é? Eu estou dormindo muito pouco. Eu precisava descansar um pouquinho mais. Como é que a gente podia fazer? Esperando que ela falasse, eu tenho mais tarde, minha filha, né? Pois ela não falou isso. Ela falou assim, olha só, o horário de você dormir é problema seu, mas o de levantar é nosso. Falei, claro, sim, senhora. Então, quando acabava a palestra no Seja, eu falava, gente, eu preciso ir embora, preciso dormir, dava no pé para ver se ia dormir cedo, mas antes da meia-noite eu nunca conseguia, não dava tempo. Mas é pontual, tem um motivo de ser. Quando eu fiquei sabendo que era um espírito tão conhecido, eu conversei muito com o Divaldo, ali na nossa casa, amigo, assim, muito querido, íntimo de muito tempo, como ele diz, de muitas vidas. E eu falei para ele que eu não queria colocar o nome dela no livro, que eu queria colocar um pseudônimo. E aí ele disse que não, que eu deveria perguntar a ela, e ela ia dizer se ia ou não assinar esse livro. Que nós, como médiuns, cabe transcrever tudo que o Espírito diz e não alterar. Falei, tá bom. Na manhã seguinte eu falei assim, a senhora vai assinar o livro? Ela falou, mas é lógico que eu vou. Ai, meu Deus, ferrou. Aí eu cheguei pro dia e falei assim, ela falou que vai assinar o livro. Ele falou, mas que maravilha! Eu falei, então, eu estive pensando um pouquinho mais, e eu pensei o seguinte, eu podia pôr um pseudônimo para mim. Tem o irmão X, podia ser irmã Y. Aí ele olhou para mim e falou, de jeito nenhum, você vai assinar esse livro. E aí a gente ficou ali muito tempo conversando, e eu não quero, não vou, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber? Eu falei, eu não vou publicar esse livro. E decidi não publicar o livro. Ele bateu o pé comigo, que tinha que publicar o livro, e eu falava que não ia publicar. Aí ele viajou para a Itália. Quando ele chegou em Palermo, Joana de Ângeles chegou para ele e disse assim, nós vamos prefaciar o livro da nossa menina. Eu adorei essa parte da menina, gente. Aí achei assim, muito amiga ela, né? Maravilhoso. Aí, em menos de 7 minutos, diz ele, o prefácio do livro estava feito. E aí ele enviou pra gente. Aí quando eu vi, eu falei assim, caraca, agora ferrou mesmo, porque a ordem começa a vir de cima, cada vez mais alto, né? Então, melhor obedecer. E aí o livro foi lançado. Joana de Ângeles diz assim, que o ser humano tem uma dificuldade muito grande, porque o ser humano, ele não tem o conhecimento, o domínio das suas emoções. O ser humano, ele é muito complexo. E eu sou obrigada a dizer que é mesmo. Nós somos extremamente complexos, porque a gente acredita que a gente tem o controle total das nossas emoções. E a gente não tem. Se você perguntar para alguém, mas você é muito nervoso, você se perde equilíbrio, assim, você fala, não, imagina, eu sou uma pessoa super controlada. Eu fico nervoso, mas eu não perco a linha, ou então eu fico quieto, eu sou equilibrado.
todo mundo sai daqui hoje, toma um passe, vai sair com o coração leve, em paz, todo mundo zen, pega o carro, vai embora, leva uma fechada. Você ficou sem nada aquela hora, porque com certeza aquela paz, aquele controle da emoção sumiu, acabou. No mesmo momento a gente já se altera. A gente olha, gente, como é que essa pessoa não enxerga? Quase entrou na minha porta, olha que susto que me deu, estou com a perna mole, olha a adrenalina onde foi. Então, cadê o controle da nossa emoção? Foi pro caneco, acabou, não tem. Então, nós não nos conhecemos e não temos controle das nossas emoções. E qual a forma, a maneira da gente ter o controle sobre as emoções e para que serve isso? A doutora Anise explica. Doutora Anise, ela foi o divisor de águas dentro da psiquiatria. Ela foi a primeira mulher a se formar no meio de 157 homens em Salvador. A primeira mulher que se formou em medicina e foi na psiquiatria. Veio para o Rio de Janeiro e começou a trabalhar com os médicos ali. E ela começou a ficar indignada com o que ela via. Porque ali os pacientes com transtornos mentais eram tratados com choque elétrico, camisa de força e lobotomia. E ela era completamente contra isso. Tanto que ela viu vários passarem por ela, tomando choque, saindo dali completamente sem a memória, desorientado. E quando chegou a vez dela, que foi dito, doutora, é sua vez, aperte o botão. Ela falou, não, eu não vou apertar esse botão. E eles indignados, como não? É para dar um choque ao paciente que fica alterado? Não. Eu não acredito que a violência, a agressão cura qualquer pessoa, muito menos com transtorno mental. Eu só acredito na cura dos pacientes com transtornos mentais pelo amor e pela arte. E foi o que ela fez. Ela lutou a vida inteira e ela conseguiu impedir essa prática dentro da psiquiatria, a não ser clandestinamente. Que nessas viagens todas que a gente faz, de palestras, nós já encontramos muita gente, muitos médicos que vêm nos relatar situações clandestinas. Então, ela pegou, colocou telas para os seus pacientes, que ela chamava de clientes, e deixava eles pintarem, soltarem o pensamento ali. Aí ela começou a observar que as telas eram todas em forma de círculo. Ela pegou, mandou para Carl Gustav Jung, na Suíça, médico psiquiatra, para que ele explicasse aquilo. E vem a resposta. Doutora, se a senhora observar esses desenhos em círculos, eles são mandalas. Foi esse nome que ele deu. E se a senhora observar essas mandalas, fazer a leitura do que tem dentro desses círculos, a senhora vai identificar exatamente qual é o transtorno mental do seu paciente e qual é a dor, qual é a emoção que causa essa dor e esse transtorno. E ela começou a fazer isso. E ela começou a curar os pacientes dela. Eu já encontrei inúmeros nas filas de autógrafos dizendo assim: eu fui curado pela doutora Anise. Mas numa emoção,
numa reverência de gratidão que chega a emocionar, mexe com a gente. Então, desde lá eu já estou falando da emoção. Está aqui comigo, né? Deixa eu ver qual lado que é aqui. Do lado de cá. Para onde que é? Para cá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho da dor emocional. O que será que é essa dor emocional? Doutora Anísio diz que o indivíduo interpreta a dor normalmente como de origem física, mas é necessário compreender que a dor, mesmo quando física, ela é proveniente da alma. Como assim, Iraci? Está dizendo que se eu tenho um problema, dor física, adoeceu algum órgão meu problema é a alma, não é o corpo físico? Sim, e fala um pouquinho mais. Alma, corpo físico, isso exclui. Você está querendo dizer que eu me adoeci? Bingo! Exatamente isso que a gente faz com a gente. Só que a gente não sabe, a gente não percebe, porque a gente não se olha, não se conhece. A dor emocional, ela fica na alma. E a dor física, ela está no corpo como reflexo da alma. A gente já prestou atenção nas dores que a gente sente? Como é que elas aparecem, desenvolvem? O que acontece para aparecer essas dores? Agora melhorou? Ela diz assim, a doutora Anísio: a dor emocional, ela é análoga à dor física no que tange em nos advertir que algo ocorre de forma adversa ao que se desejara, causando desavenças, insatisfações, tormentos e conflitos. Pois é, você encontra uma pessoa que de repente ela vem falando para você que ela está com uma dor que não está se aguentando nas costas. E aí, o que você tem? Não sei, eu estou com uma dor na coluna que eu não me aguento. E aí a pessoa travou a coluna. E aí a pessoa fica toda torta, né? Uma desgraça. Toda torta, o tempo, toma analgésico, toma de tudo. E o que ela tem? Ah, tem hérnia de disco. Tem? Mas como é que foi isso? Ah, você sabe que eu não sei, eu fui pegar um negócio e, de repente, travou, acho que dei mau jeito. Quantos anos você tem? 60. Quantos negócios você pega no chão todo dia? Ah, várias vezes, eu derrubo um monte de coisa, pega. E você trava todo dia? Não. E o que houve? Ah, ou então, eu fui pentear cabelo e a hora que eu levantei o braço assim, deu um mau jeito e eu fiquei... Olha só, você tem 60 anos, é a primeira vez que você penteia o cabelo? Não, eu penteio todo dia, pelo menos 2 vezes por dia. E por que agora, nesse treinamento de 60 anos penteando o cabelo, você deu um mau jeito? Você não fez igual as outras vezes ou você fez assim? Não, foi igual sempre. A pessoa acha que tem algum problema e procura o médico. Você encontra com ela dali a pouquinho, ela vem falando que está com uma infecção no rim. Eu estou com meus rins explodindo. Eu acho que eu tenho uma pedreira dentro do rim. Está doendo isso daqui que está danando. Eu preciso ir no médico, não aguento mais. A pessoa vai ao médico. Você encontra com a pessoa dali 1 mês, 2. E aí, o que você tinha? Está com pedra no rim? Hã? Gente, isso é notícia velha, eu nem lembrava mais.
eu tô com refluxo aqui. Esse negócio que vai, ó. Eu nunca tive isso, problema com alimentação, mas de repente eu comecei a sentir um refluxo. Tudo que eu como sobe e desce, sobe e desce. Ah, vai no médico. Alguma coisa que você está comendo que está fazendo mal, né? Vai no médico. Encontra com a pessoa dali um tempo, ela vem dizer que está com uma queimação no estômago. Que o refluxo já é coisa velha, antiga, que nem lembrava mais. Mas tudo que eu como me dói, me queima. Ou então, ela tem uma dor de cabeça crônica, que ela nunca teve e agora direto. E o que a gente faz quando a gente tem essas dores? A gente toma analgésico, a gente toma antibiótico e a gente vai buscar a cura do sintoma. Mas a gente não busca a cura da causa. A pessoa faz uma série de exames, porque ao decorrer de meses, ela teve doença aqui, lá, aqui, lá, passou, desmantelado. E aí a família não aguenta, fala assim, olha só, por que você não vai fazer um check-up? Não aguento mais, cada vez você reclama de alguma coisa. Está ficando hipocondríaca. A pessoa vai no médico, faz todos os exames, traz, e aí a família pergunta, o que você tem? E a pessoa fica numa revolta. Ela diz assim, você acredita que esse médico disse que os meus exames estão todos normais e que eu não tenho nada? A pessoa fica revoltada porque ela queria ter uma doença. Era importante para ela ter uma doença. Porque a doença, ela ia ser a vítima. Ó, tá vendo como eu estou sofrendo? Só que quando nós temos uma doença dentro do nosso corpo, a gente não sabe a extensão dessa doença e as complicações que ela vai gerar. Mas quando alguém fala assim, olha só, seus exames estão normais, você não tem nada, aí você fala assim, mas como? Você vai falar que o médico não é bom, não presta, você vai mudar de médico, né? Pois é. Aí você vai olhar e vai falar assim, se eu não tenho nada aqui, o meu problema é qual? Psicoemocional. Eu devo estar com uma doença psicossomática. O que está acontecendo? Vamos refletir um pouquinho. Quando a gente tem uma dor na coluna e nós não temos absolutamente nada na coluna e a pessoa trava. Alguém já deu voz à sua doença, à sua coluna? Pois é, a gente precisa dar voz aos nossos sintomas. Sempre quando alguma coisa no nosso organismo não está bom, é exatamente o que ela diz. Ele está dando um sinal de que alguma coisa com você não está bem. E ele está refletindo no seu corpo para gritar assim, olha para mim, dá atenção para mim, me observa, me nota. Alguma coisa você está fazendo que está descarregando aí. Aí que ela vem dizendo que no fator psicológico, frequentemente a dor é uma junção de sentimentos em desarmonia, podendo a mente produzir dores irreais decorrentes de sensações provocadas pela somatização dos sentimentos. O que a gente faz? Diariamente nós temos inúmeras emoções e nós não trabalhamos as emoções que temos. Um dia a gente está super feliz, super alegre, mais tarde você se sente magoado porque alguém falou alguma coisa que te desagradou e você se magoou. E a mágoa
nada mais é do que uma raivinha. Sabe aquela raivinha que alguém fala alguma coisa e você não podia responder aquilo que você queria? Ou você está na frente de alguém, você não pode dar qualquer resposta, ou é o seu chefe, se abre a boca para falar o que você acha, que você pensa, ele manda você ficar de férias na praia, forçada, não remunerada. Pois é. Aí a pessoa ouve aquilo e segura. Essa raivinha, se não trabalhada emocionalmente, ela se transforma numa mágoa. E nós costumamos dizer assim: fulano me magoou. Não, fulano não me magoou. Eu que me magoei com que o fulano falou. Ou fulano falou alguma coisa e eu tomo do jeito que eu quiser aquilo que eu ouvi. Me magoou ou não. Nós temos inúmeras sensações durante o dia que nos dá desgostos, insatisfação do jeito que a gente está vivendo, a tristeza porque alguém nos deixou, foi embora, ou às vezes uma tristeza porque alguém partiu, que é diferente de alguém que foi embora, porque quando alguém parte, ela partiu para o plano espiritual. A gente não perdeu ninguém, que é diferente. As pessoas falam assim: ah, eu perdi meu irmão. Aí você fala assim: perdeu aonde? No shopping? Na rua? Não, ninguém perde ninguém. A pessoa simplesmente muda de estado, do material para a invisibilidade, e continua do ladinho ainda você. E a gente começa a trabalhar essas emoções, sem entender o que é, porque a gente vai deixando lá dentro. E onde é que ficam esses desgostos, essas insatisfações que nós temos diariamente, a irritação que nós sentimos, a mágoa que nós sentimos, o ressentimento de alguma coisa, a culpa? O que é que a gente faz com esse pacote? Pois é, nós não trabalhamos esses sentimentos, nós somatizamos tudo isso na alma, e a alma fica congestionada, sobrecarregada de emoções negativas, e quando ela está completamente carregada, congestionada, ela vai desopilar, e vai desopilar no corpo físico. E nesse momento, o órgão que estiver em maior estado de fragilidade vai adoecer, vai receber, é um receptor onde ele vai concentrar toda a energia negativa. A gente não dá voz à doença, a gente simplesmente toma a medicação para não ter o sintoma, mas onde ela nasceu, da onde ela vem, como é que aquilo apareceu, como é que aquilo foi criado, a gente não se importa. Se a cabeça está doendo, eu quero me livrar da dor. A pessoa não pensa que quando, por exemplo, ela está com dor na coluna, o que é que ela está passando, que está sobrecarregando ela? Qual é a situação na tua vida que está te deixando sobrecarregado? Está pesado demais? Pois é. Eu fico no estado de tensão psicológica, onde os meus músculos, no meu caso aquele que eu não tenho,
né? Os meus músculos, todo o meu sistema nervoso, a irrigação, toda a minha corrente sanguínea, ela funciona de forma mais sensível. Esse mais sensível não é que ela está soltinha, é que ela está mais endurecida, ela está mais fibrosa, ela está mais contraída. E naquele momento que eu desopilo aquelas emoções negativas, eu vou travar. Por quê? Vai se tornar um emaranhado de nervos fazendo a captação dessa energia pesada e negativa, onde são chamados de plexos. Nós temos inúmeros plexos no nosso corpo físico, que são focos emaranhados de nervos, como se fosse um novelo de lã, e ali eu recebo tudo aquilo. O que acontece que eu estou tendo refluxo? Vamos lá. Observa a tua vida, a sua emoção, o que está acontecendo com você. Por que é que você não está conseguindo engolir as coisas? O que você está tendo que engolir e aquilo não está descendo? Eu nunca tive refluxo. Você vai no médico e pergunta, mas como é que foi isso? Eu não tinha antes. Então, ele fala, não tinha antes, tem agora. Mas ele não vai te dizer que foi exatamente alguma coisa, uma doença em si. Não. O que eu estou engolindo que está me dando queimação no estômago? Não é o alimento. Não é o que entra pela boca que contamina o homem. É o que entra pela mente, pelo coração, pela emoção. Esse contamina o homem. Então, quando eu sinto isso, eu estou tendo uma dificuldade muito grande em diluir alguma emoção. Se eu parar para pensar, eu vou encontrar por que eu tenho infecção de rim, por que me dá cistite. Pois é o filtro. Meu rim, ele filtra tudo. E quando ele filtra, ele vai reter essas impurezas. Só tem um detalhe. Quando nós estamos ou com sobrecarga alimentar, devido à nossa ansiedade, devido às insatisfações, devido às discussões do nosso relacionamento, a gente não aguenta ali, tá? O rim está simbolizando para você o que é que está acontecendo na tua vida que você não está filtrando. Não passa, não desce. Vamos refletir um pouquinho? Quando a pessoa tem uma infecção de rim, por exemplo, uma cistite, observa os dias anteriores. Como é que foi o dia anterior dela? O outro, uma semana? Ela discutiu com quem? Ela passou raiva por quê? Ela foi se magoando porque o outro falou isso, foi agressivo com ela e ela... E aí? E aí que tudo isso são emoções que a gente tem que trabalhar, tem que entender para não armazenar, porque ela vai descarregar em algum lugar. E quando eu não trabalho essas emoções, ela vai dar volta. Eu curo o meu rim porque eu estou tomando meus antibióticos, pronto, passou, acabou, papapá. Daí um dia, dois, eu tive um outro desgosto muito grande, aquilo
Aí não era o meu rim. Aí eu tive uma infecção intestinal, que era alguma coisa também, que eu venho me alimentando. Estou comendo coisa muito salgada, muito gordurosa, muito não sei o quê. E eu estou bebendo pouca água, estou fazendo, enfim, eu estou fragilizando o meu órgão fisicamente, abrindo portas através da ansiedade para que aquilo descarregue no meu corpo. Ela diz assim: inconscientemente, o indivíduo passa a manifestar comportamentos autodestrutivos, sentindo-se incapaz de enfrentar os desafios, inicialmente vitimizando-se nas situações afligentes e depois, progressivamente, para todas as outras situações cotidianas. A gente passa a ter, sim, o comportamento autodestrutivo, porque muitas vezes dentro do nosso lar a gente está dormindo com o inimigo. Já pararam para pensar nisso? Ai, mas eu amo essa pessoa. Sim, porque se o pai não fosse tão bom em te dar aquele encantamento para que você olhasse aquela pessoa e achasse que aquela pessoa tem uma voz maravilhosa. Olha que voz linda. Às vezes ele tem com a cara rachada, né? Só a pessoa que acha linda aquela voz. E vai. E olha isso. É o encantamento para que a gente desenvolva o amor de pessoas que nós tivemos desafios na encarnação anterior, outra. O núcleo familiar é a maior escola que nós temos para trabalhar as nossas emoções. É muito mais fácil a gente amar alguém de fora do que de dentro de casa. Ah, mas eu amo todo mundo em casa. Tem bom relacionamento? Tem alguma família assim perfeita? Ninguém discute, todo mundo vive em paz, em harmonia. É difícil, né? Sempre tem um dentro da nossa casa que não afina. Por que isso? Desenvolver o amor. Às vezes a gente fala assim: olha, essa amiga que eu conheci, ela é muito mais importante, a gente se dá muito bem, a gente assim, ó, unida, grudada, muito mais do que com a minha irmã, que não dá para engolir. Pois é, por quê? Porque nesses momentos que nós encarnamos, muitas vezes, com os desafios todos ao nosso lado, Pai, por amor e generosidade, nos coloca pessoas no caminho, muitas vezes, que não conviveram com a gente na encarnação passada, nem a outra, que não tem laço nenhum de encarnações passadas, mas que se tornou nosso amigo, nosso ombro, na espiritualidade, quando a gente desencarnou, muitas vezes revoltado, muitas vezes doente, inconformado, e a gente chega na espiritualidade, e aí você encontra alguém que vem ser um amigo, um ombro amigo. Você desenvolve uma afinidade tão grande que o Pai coloca aquela pessoa para encontrar com você em determinado momento da tua vida, em determinado lugar, para te dar força, para te dar o impulso, o apoio que você precisa para conseguir vitoriar sobre os desafios. Alguém aqui tem problema? Tem. Gente, eu não tenho problema. E a partir de hoje eu tenho certeza que vocês vão descobrir que vocês não têm problema. Doutora Anise diz assim: o problema é uma questão de escolha. Ele em si não existe, mas a gente faz questão de trazer para a gente. Como assim?
Muito simples. Eu não tenho problemas na minha vida, eu tenho desafios. Problema é algo que eu tenho e que simplesmente é insolúvel. Eu estou condenada a conviver com aquela situação a minha vida inteira. Quando eu tenho um desafio, não é problema, é um desafio. Eu estou fazendo o quê? Um movimento ativo de caminhar, de ação para superar aquela situação. Então, a gente desenvolve cada vez mais força, equilíbrio, consciência para superar os desafios do dia a dia. O desafio, ele pode ser superado se a gente quiser. Agora o problema, gente, é um problema, o que é que eu faço com isso? Então, não faço. E agora? Até eu resolver esse problema, se a pessoa não estudou, falando de estudo hoje, de matemática, não estudou matemática nenhuma, como é que ela vai resolver um problema? Dá um problema para uma criança, não vai resolver. Dá um problema para uma pessoa que não soube nem ler, nem escrever, que já tem 80 anos. Ele não vai resolver aquele problema. Fala para ele que ele tem um desafio, que ele tem que subir, descer, chegar, não sei o quê, ele vai vencer, porque ele descobriu que ele tem a força dentro dele, que ele é capaz, que ele não precisa ir buscar algo onde ele fala assim, mas vou buscar algo aonde? Onde eu não tenho informação, eu não tenho. Nós, toda vez que nos deparamos com um obstáculo na nossa frente, a nossa primeira atitude é pensar, olha só, eu tenho um desafio, ok? Problema eu não tenho, porque se eu falar que tenho problema, eu vou carregar um monte de pedras na minha mochila, e aquilo vai pesar. Mas se eu tenho um desafio, ele está aqui. Eu vou encontrar a solução porque eu vou superar ele. Eu sou mais forte do que qualquer desafio na minha vida. Eu sou capaz de superar qualquer obstáculo no meu caminho, porque o Pai não coloca peso no nosso ombro que a gente não possa carregar. O Pai não nos dá fardos pesados, Ele não põe fardo pesado em ombro leve. Quando o desafio chega, é porque a gente está preparado, capacitado para superar e vencer. Por um único motivo. O Pai não nos criou, não nos deu a vida para sermos infelizes, vivendo em sofrimento e nem sermos derrotados. Se a gente está aqui para crescer, para evoluir, evoluir significa o quê? Vitória. A criança, quando está na escola, ela passa de ano, ela está fazendo o quê? Ela está crescendo, ela está rindo, ela está comemorando. Poxa, consegui! Nós somos essas crianças. Estamos aqui para vencer tudo, se a gente quiser. Se a gente não duvidar, se a gente confiar, ter fé. Não é fé só em Deus, é fé em nós mesmos. O Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, que se o homem tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, ele ia dizer para a montanha, transporta-te daqui para lá. Ou seja, ele não tem a capacidade, a confiança nele mesmo naquela hora. Então ele acha que ele não tem força. O Evangelho diz assim, um grande empresário, ele só vence e só se torna um grande empresário porque ele teve fé nele, na capacidade dele.
de ir em frente. Se a pessoa não tem a fé nela, a capacidade de olhar e falar assim, não, eu posso. Se eu não pudesse, não estava no meu caminho, estava no do outro. Então a gente vence. A gente vence sim. E ela diz assim, quando a dor emocional cala fundo e a boca se fecha, negando o direito da mente de se expressar, de sentir, então a angústia quebra a resistência corpórea e aciona como uma válvula de escape algum órgão em estado de maior vulnerabilidade genética ou de fragilidade adquirida. Genética, a gente sabe que está em nós, veio do nosso nascimento. Agora, adquirida é porque eu não estou me cuidando adequadamente e vou me colocar propícia a vencer, a sofrer. Vamos lá. Nós não vivemos sem bactérias. O corpo humano, ele tem uma quantidade enorme de bactérias. E se a gente exterminar todas essas bactérias, nós morremos. Por quê? Porque é uma cadeia. Agora vamos ver por outro lado. Vírus e bactérias, eles estão completamente envoltos em nós. Ele está aqui no ar. Em todo lugar que a gente vai. A gente anda, convive no meio de vírus e bactérias. Mas por que a gente não fica doente? Porque um adoece e o outro não, se a gente está ali respirando o mesmo ar. Por que algumas doenças estão voltando, que já estavam erradicadas, e nós não prestamos atenção? O que é mancha no pulmão? Pneumonia. Como? Tuberculose, que já tenha sido erradicada. Por que uma pessoa, hoje em dia, está convivendo na mesma casa, no mesmo ambiente, no mesmo trabalho, ela vai e volta, junto, uma pega pneumonia e a outra não? Por quê? Mas tanto vírus, bactéria, tudo não está ali em vocês dois, ou em todos? Por que um adoece e o outro não? Por que um tem tuberculose e o outro não? Que está disseminando hoje em dia. Mas olha só, nós estamos respirando a mesma coisa. Por que eu adoeço e você não? Qual é a minha dificuldade emocional? O que eu estou vivendo no relacionamento, muitas vezes, no meu casamento, com a minha esposa, meu marido, com o meu filho, com a minha mãe, meu pai, o meu vizinho, o meu chefe no meu trabalho. O que está acontecendo na minha vida que está me minando emocionalmente? É isso que está me dando abertura, está baixando a minha imunidade e me tornando receptora. Cada vez que eu faço isso comigo, eu falo assim, olha só, vocês estão todos aí, né? Então, casa, comida e boa vida, pode vir. Aí se adoece. A gente guarda as coisas. E ela ainda diz assim, que utiliza-se então várias formas de fuga para a dor emocional, tentando anestesiá-la
pelo maior tempo possível. A busca pelo prazer se dá de maneiras diversas, sendo saboreando guloseimas, compulsão pelo trabalho, por jogos, por compras, pelas redes sociais, como também contrair vícios, como o uso de álcool, fumo e de drogas. O que a gente faz? Isso tudo é a abertura que a gente se dá. Quando a gente fala que nós estamos numa fuga emocional, a gente não percebe. Um dos capítulos que a doutora Anise fala no livro é da ansiedade. A ansiedade é boa ou é ruim? Depende. Tem a ansiedade boa e a ruim. A boa é aquela que, por exemplo, a gente vai sair de férias amanhã, está esperando, tem um ano para viajar, programou toda aquela viagem, tudo. Como é que a pessoa está no dia anterior? Ansioso. Nossa, não vejo a hora de ir. Quando a pessoa vai, não passa essa ansiedade, ela fica bem? Por quê? Porque teve um motivo concreto e positivo. E ela foi e realizou. Quando a gente está apaixonado, você está esperando aquela pessoa chegar. A pessoa fala que vai chegar 8 horas da noite. É 5 horas, você já está lá. Deu 5 para as 8, você acha que o infeliz está atrasado já. É a ansiedade. Aí a pessoa chega, que gracinha, puxa, que bom, que... pronto, passou. É isso que a gente faz. A nossa dificuldade da emoção é essa. E qual é então a ansiedade que não faz bem? Pois é, aquela que não tem a realização, não tem o objetivo positivo e concreto, e ela se transforma em um transtorno, porque ela é um transtorno. A gente tem sudorese, a pessoa que tem ansiedade não dorme direito. Nós temos 3 fases, pelo menos, no sono, que é para poder descansar. A gente não atinge essas fases. A pessoa dorme, mas ela não sai da primeira fase. Então a pessoa dorme e não descansa. No dia seguinte ela levanta como? Cansada, indisposta, não tem vontade de levantar. Eu queria dormir mais 1 horinha. A pessoa dorme 12 horas seguidas, 13 horas seguidas, acorda e fala assim: estou tão cansada, se eu quero dormir mais um pouco. Por que a pessoa não está descansando? A pessoa tem compulsão alimentar. Geralmente a pessoa engorda e vive de dieta. Ela come um pouquinho de nada no almoço, ela come um pouquinho de nada no seu jantar. Mas o problema não é nem o almoço nem o jantar, é o entre. O que ela faz? Ela está fazendo alguma coisa, que vontade de comer uma coisinha. Aí eu vou lá, não sei, eu olho o armário, olho tudo e falo assim: não tem nada que eu estou comendo. Vou pegar isso aqui mesmo. Sento lá para fazer o meu trabalho, computador. Daqui a pouquinho eu falo o quê? Estou com uma vontade de comer uma coisinha gostosa, não sei. Aí eu vou lá, eu já sei tudo que tem. E pior, eu sei que não é nada daquilo que eu queria comer. Por quê? Porque o meu problema é a ansiedade, não é a vontade, não é a fome. Aí eu pego outra coisinha. E a pessoa vai de coisinha em coisinha. Fica beliscando. Ela fica isso. Aí chega a noite, ela come aquele negocinho de nada no jantar e fala assim: gente, eu não sei o que eu faço, eu não consigo emagrecer, meu Deus. A pessoa fala: está com problema psicológico. E tá, por isso que a gente fala, quando a gente engorda, está aqui dentro. A gente precisa entender
o que faz. Embora tenham distúrbios físicos, sim, que a pessoa até nasce com ele. Mas nós temos compulsão. A pessoa, ela resolve fazer uma viagem. Ela vai para o computador animadíssima e começa a pesquisar tudo. Ah, eu vou para a Itália. Isso, resolvi ir para a Itália, estou animada. Ela está tão animada que ela quer que todo mundo vá para a Itália com ela. Aí ela convida os amigos. Ai, vamos comigo, pô. Pô, não tem dinheiro. Tem problema, você paga em 24 vezes. Ó, fica pouquinho, vamos. Ela vai até ela fazer a cabeça das pessoas. Ela fala, convida todo mundo. Quando ela convence as pessoas de irem, às vezes não é nem a viagem, às vezes é fazer um curso. Ela cria um curso. Ai, um curso lá de Fubeca. O que é isso? Não sei, mas olha, é um curso maravilhoso. Muda a tua vida, você tem que fazer. Ela consegue fazer com que as pessoas vão com ela. Só que as pessoas vão, começam a fazer e ela para. Você não vai mais não? Não. Enjoei. Não era aquilo que eu queria. A pessoa não consegue ter realização. A gente não se realiza. Tudo que você faz, você não termina. A sua vida é uma eterna porta, uma atrás da outra, aberta. Porque a doutora Nise fala assim, nós temos que fechar as portas da nossa vida. A nossa vida é feita de ciclo. A gente encerra um ciclo e fecha aquela porta. E começa um outro ciclo, uma outra história, um outro projeto de vida, porque ninguém vive sem projeto. Aí o que ela faz? Ela não consegue realizar. E o pior é que a doutora Emicida diz assim, quando uma porta na nossa vida fecha, nós não devemos abri-la novamente. A gente deve deixar essa porta fechada. Porque toda vez que fecha uma porta na nossa vida, o Pai abre 99 para você escolher uma e começar a fazer uma nova história. Mas a gente tem o costume de olhar para trás e não para frente. A gente olha a porta que fechou e fica inconformado. Como é que eu pude perder aquele emprego? Foi uma injustiça. Várias pessoas ali, muito pior, incompetentes, eu sou melhor que ele, mas eu perdi o emprego, eu não sei o quê. A pessoa fica ruminando aquilo, mastigando aquilo. Olha só, fechou, acabou. Fecha a porta e olha para frente. Bota meta na tua vida. Escolhe, vai, segue. Se fechou aquela porta, é porque você pode fazer uma outra história, mudar. Não tem idade para mudar. Não tem idade. O que tem é vontade e determinação. E terminando, ela diz assim, que estabelece-se um crescente progresso de fuga na investida de sentir sensações de alívio, o que de fato agrava ainda mais o quadro de ansiedade, pois a emoção em conflito ainda permanece camuflada e assim vai se formando um círculo ainda mais vicioso. O homem em que, deixa eu ver aqui, peraí. No momento em que são acionados os sentimentos de medo, de angústia, de culpa, de solidão, se a pessoa for indagada, por que é que ela está sentindo aquele sentimento, o que é que está acontecendo com ela, naquele determinado instante, que ela está inquieta, ela não vai saber dizer. Ela vai dizer assim, não sei, estou ansiosa. Por quê? A
gente sente tanta insatisfação, tanto desgosto, contrariedade, e a gente desenvolve ansiedade. E aí a gente vai ficando. Então, quando a pessoa pergunta o que é que você tem, você não diz assim: olha, eu estou insatisfeito com a minha vida, não está legal, eu não queria estar vivendo essa vida que eu estou vivendo agora, nem nessa família, nem nesse trabalho, nem com esses amigos. Por que você não muda? Ah, não dá. Mas não dá por quê? Olha, ninguém está condenado a viver uma vida que não queira trabalhar ela, que não queira mudar ela. A gente vive de mudança todo dia. É isso que nós nascemos. Quando temos a consciência, nós somos individualidades. Deus criou cada um para que cada um tenha uma vida e tome conta da sua. Ele não criou uma pessoa para simplesmente ser servidor de todas as outras e viver em sofrimento. Deus não criou o homem para fazer o outro feliz. Ele criou todos nós para nós sermos felizes com o que temos aqui dentro, com o que desenvolvemos, com as nossas realizações, e não para que o outro venha fazer a gente feliz. A pessoa que diz assim: ai, a minha felicidade está na mão dele. Oh, meu amor, eu te amo tanto que se você me deixar, nossa, meu Deus do céu. Olha só como é que você põe a sua felicidade na mão de alguém. Que insanidade é essa? A pessoa vai embora e a sua felicidade foi também. Ou então a pessoa desencarna no começo da sua vida, aquela pessoa que veio para te fazer feliz, aos 10 anos desencarna, você vai viver 90 anos aqui, mas a sua felicidade desencarnou aos 10, então você não vai poder ser feliz. Não seria justo. Todos nós temos as mesmas oportunidades de vida. Deus, o Pai, Ele não condena ninguém. Ele dá oportunidade para a gente mudar e fazer diferente. Quando a gente acha que acabou, Ele dá outra oportunidade. Ele não fala assim: meu filho, você está condenado a ser castigado por toda a eternidade. Ele fala assim: meu filho, você vai ter outra oportunidade. Vai lá e faz diferente. E a gente vem. Se nós observarmos a nossa vida, a gente vai perceber que nós passamos inúmeras vezes em torno das mesmas situações difíceis. Quem tem problema financeiro vai ter um, depois tem outro. Ah, fulano ganhou, nossa, muito dinheiro, está ótimo, está bem de vida. Pronto, perdeu tudo. Ah, depois ele conseguiu, depois perdeu tudo. O que está acontecendo? Olha na tua vida. Se nós, quando temos um desafio na nossa vida, nós damos uma resposta para a vida vai refletir e dar uma resposta para mim. Se não foi boa, eu vou passar dali um tempo uma situação muito semelhante. E se a hora que eu passo a situação eu não analiso se eu já tive alguma coisa semelhante, eu vou tomar a mesma atitude, a vida vai me dar a mesma resposta. Mas se eu já tive situações e eu não quero passar o que eu passei, eu vou olhar e vou falar: eu já sei o que eu não quero na minha vida. Eu vou fazer uma escolha diferente, porque a vida vai me dar uma resposta diferente. Eu estou aqui para mudar. Nesse livro tem ansiedade, dor emocional, culpa,
pessoa controladora. Alguém aqui é controlador? Conhece alguém controlador? Ou encrenca, né? Geralmente a pessoa controladora fala assim: nossa, todo mundo pede tudo pra mim, eu que tenho que fazer todo mundo, a família inteira. Eu tenho que ir lá no meu irmão ver o que está acontecendo, no outro, para isso, para aquilo. Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não é que a pessoa tem que fazer tudo isso, é que ela se mete na vida de todo mundo. Olha a diferença. Aí ela fala assim: tudo cai nas minhas costas. Arruma encrenca. A gente tem que entender quando o problema é do outro, o outro vai resolver. Eu vou apoiar, eu vou ajudar, mas eu não posso querer que o problema seja meu. E a gente fala assim: ai, eu estou com um problema tão grave. O que houve? Nossa, meu irmão não está bem. Olha só, o problema não é do seu irmão que não está bem. Por que o problema grave é seu? Não, o problema é do meu irmão. Eu vou apoiar, mas eu não posso assumir. E encerrando, ela diz assim, que no entanto, a gente se esquiva da dor, o ser humano faculta dor maior ainda devido estar em constante negação das suas emoções, e ao invés de enfrentá-las, ele persiste ali. Em consequência disso, surgem inúmeros agravantes, outros transtornos como compulsão, ansiedade em elevado grau, quadro de obesidade, dependência de uso de droga, lícita, ilícita, e depressão, síndrome do pânico. Tudo isso que nós falamos aqui, pessoa controladora, porque ele tem uma pessoa controladora dentro de uma submissa, e a submissa guarda pelo bem da família, pela felicidade da família. Qual? Se ela está se destruindo por dentro. Então, tudo isso que ela fala, pessoa com agressividade psicoemocional, ela vem dando todas as emoções. E no final de cada capítulo, ela ensina a terapia de apoio. Como é que a gente cura, trata a nossa emoção. Ela vai falar: pega o seu caderninho e escreve aquilo que você sentiu. Você acha que você é isso mesmo? Você acha que aquilo que você fez assim? Escreve lá o que você fez. Agora olha, se coloca no lugar da outra pessoa. Imagina, dá um nome para ela, não aquele que você já conhece, dá outro. Aí você fala: ah, fulano de tal fez isso. Mas como é que ela se sentiu? Ah, acho que ela se sentiu assim. Se coloca no lugar da terceira pessoa. Aí você vai fazer a leitura. Quando a gente dá outros nomes, identificando outras pessoas, não aquelas que a gente aponta o dedo, a gente descobre que tudo muda. Então, que nós possamos, através da terapia de apoio, trabalhar as nossas emoções, não somatizar. Toda vez que adoecermos, que sentirmos qualquer coisa, vire e pergunte: o que é que essa dor está querendo me dizer? Onde é que eu amarrei meu burro? Qual é a minha encrenca? E a gente vai aprender a trabalhar as emoções. Ela ensina de forma segura. No caso, por exemplo, de pessoa controladora, ela ensina como o controlador você trabalhar, como a pessoa que convive com o controlador também aprender a se posicionar, e como a pessoa também trabalha para não se colocar em perigo, porque não é batendo de frente, não é quebrando pau, não é fazendo a casa virar um campo de guerra, é vivendo na paz, no amor. Esse livro foi muito importante para mim, porque quando a gente olha para trás na vida da gente e a gente vê quantos desafios a gente passou, a gente não para pensar que muitas vezes aquilo que a gente falava assim: ah, isso foi um problema que eu tive, que demorou um ano, não sei quanto tempo, sofri horrores. A gente não para pensar que aquilo que a gente chama de problema, que acha que é normal no dia a dia, tem um nome psicológico e um nome psiquiátrico. E quando a gente vê, a gente fala assim: gente, eu passei isso.
Esse livro é uma autobiografia não autorizada da minha pessoa. Você fala, passei isso. Eu não sabia que tinha esse nome. Gente, eu não sabia. Se eu soubesse, eu não tinha passado por tantos sofrimentos desnecessários. A gente chega a essa conclusão quando a gente aprende a conhecer as nossas emoções. Então está aí o convite para a gente fazer a transformação. Pegar o que a gente chama de problema e colocar na cesta gaveta. Sabe o que é a cesta gaveta? É a lixeira. Põe na cesta gaveta. Porque eu não tenho problema, eu tenho um desafio. E desafio eu venço. É para isso que eu fui preparado. É para isso que o Pai me preparou. Então, que Jesus nos abençoe, nos envolva cada vez mais nesse amor. Doutora Anise desenvolve um trabalho fantástico na espiritualidade, com Joana de Ângeles, Carl Gustav Jung, e vem trazendo um legado de coisa falando do nosso íntimo, dessa transição planetária que a gente está vivendo e que a gente não entende tudo o que está acontecendo, o que está explodindo, por que as pessoas estão mais agressivas. A gente vai aprendendo devagar e ela vem mostrando. Ela está fazendo a psicografia de um outro livro que ela já começou e vem falando novamente de dentro da gente, de igual para igual. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém. A gente pode ter 2, 3, 4 cânceres, mas a gente pode ser feliz. Não é porque você está com alguma enfermidade que você é doente. Eu estou, mas eu não sou. E eu me curo. Eu converso com as minhas células. Eu olho para mim. Eu trabalho com auto-amor. Auto-amor. Porque se eu não me amar, ninguém vai me amar nunca. Porque eu só dou para o outro aquilo que eu tenho em mim. Então, para que o outro me ame, eu tenho que ter auto-amor, porque o outro se aproxima de mim e sente amor. Ele não sente o meu sentimento de auto-rejeição. A doutora Anise é um espírito muito especial, que trabalha a alma de cada um de nós, que nos acompanha em todos os estudos que fazemos. A minha programação de dor emocional não era essa. Não era isso que a gente ia passar. Passamos várias situações em que ela apresentou quadros de algumas pessoas aqui dentro, assim, muito específicas da dor que está passando, da violência que está sofrendo, do silêncio que está dilacerando, e pediu que fosse falado tudo que ela veio trazendo, que é para a pessoa olhar para si e descobrir que ela tem tudo para ser feliz. Tudo, cada um de nós. Não abra mão da sua felicidade. Ela está dentro de você. Aprende a fazer ela aflorar. É você que tem esse seu problema grande na região da garganta,
Olhe para frente do espelho e fala com você mesmo. Você pode ser feliz. Acredita na tua força. Deixa de fechar a boca. Não tenha medo de você ouvir os seus sentimentos. Está dado o recado. Que Jesus nos abençoe. Me perdoe por passar do horário, porque por mais que ela estique alguma coisa, quem está com a cara aqui sou eu. Falei. Que Jesus nos abençoe, muita paz, e essa casa que continue a crescer, porque o crescimento dela já está nos 2 outros pisos de cima. Muita paz, obrigada. Amoroso Mestre Jesus, que nos acolhe docemente na noite de hoje, abrandando os nossos corações, nos envolve em seu manto sagrado, com os trilhões de luzinhas azuis que há nele, para que cada uma delas adentre as nossas células, para que as nossas emoções mais íntimas, mais secretas, recebam um alento, porque sabemos, Senhor, és conhecedor de todas as necessidades, e nós só conhecemos da vida a nossa vontade. Então lhe pedimos, Senhor, dai-nos o despertar das nossas consciências, a sensibilidade para perceber cada oportunidade que coloca em nossos caminhos, e o discernimento para escolher e para utilizar, para que possamos, Senhor, mesmo atravessando os desafios, estarmos munidos de amor e de muita coragem para transformar tudo aquilo que sabemos, que acredita em nós, que podemos transformar. E o que não pudermos mudar, que tenhamos a aceitação ativa, que é aquela que não nos faz reagir, mas nos ensina somente a agir e não paralisar. Francisco de Assis, Joana de Ângeles, benfeitora amorosa, Nícia, amiga querida, doutor Bezerra de Caminhas, Padre Pio, espiritualidade desta casa, que essa luz toque o coração